Shalom, tudo bem com vocês? Gostaria de trazer aqui uma reflexão sobre o nome de dois personagens bíblicos, na escritura, que recebeu o mesmo nome, um nome muito famoso e simbólico, conhecido na Bíblia tardia, que chegou até nós, através de muita questões que aconteceu, Wycliffe, Martinho Lutero, ou seja, a Bíblia de hoje em dia, resumida, tem aí no português, chegou como José, nome José. Dois personagens, um deles sendo o José do Egito e o outro o pai simbólico ali, do Machia, simbólico porque por causa da questão que houve ali, para cumprir o que estava escrito na profecia de Isaías, salvo erro, Isaías 7, onde uma virgem teria um filho e colocaria ali um provérbio, ali um nome por Emanuel, que significa o Criador entre os homens, ou seja, ele levantando uma questão duvidosa de Maria ter cometido um adultério, que ela seria punida pelo Sinédrio, e tentou deixá-la, mas um malahim, ou seja, um mensageiro, um anjo ali, como coloca a escritura, se pôs perante ele, e anuncia o nome que o Machia receberia, o mesmo nome ali que foi profetizado, mostrado para Zacarias, o profeta Zacarias, quando colocou a coroa na cabeça do sumo sacerdote, que aquele nome, escrito ali na Torá, seria o mesmo nome do renovo de Israel, ou seja, o nome do Machia. Tá como Yehoshua em algumas bíblias, outros lê como Yeshua, cada um, conforme a sua crença, coloca o nome, conforme a sua interpretação. Eu acredito como Yahusha, tava como Yahusha, Ou seja, quando você pega as três primeiras letras do nome do filho do Criador, colocado ali nessa profecia de Zacarias, dentro da Torá, não só ali, mas também quando o Criador revela uma letra que significa a mão do Criador, na pictografia semita, o Yud, para Moisés acrescentar o nome de Oséias, Usha, ali vira Yahusha, ou seja, o Criador também revela o nome do Machia para Moisés. Onde que eu quero chegar, que ligação tem com o nome de José? O nome de José, querendo ou não, o nome do Criador é invocado desde a fundação do mundo de várias formas. Uma das formas era dando continuidade às profecias, assim como Adão imolou o primeiro cordeiro, e todo ano era imolado um cordeiro, conforme o rito, a profecia que havia de nascer, da descendência de Adão, um que morreria para tirar o pecado do mundo. Essa profecia está no manuscrito do Mar Morto, não entrou na nossa escritura. Então o que acontece? Quando eles faziam esse rito, ele estava invocando o nome do Criador. Querendo ou não, até quando você nasce, você invoca o nome do Criador, conforme Salmo 8. Na raiz da fala humana, somos imagem e semelhança do Criador. Shaul pregou dentro do aerópago, quando for levado no tribunal, não premeditai que vós haveis de dizer, Maiuruá, Kadosh, o Espírito do Criador há de colocar. Ali o Criador traz um mistério na boca de Shaul, que ele não é servido por homem nenhum, nem necessita ser servido por ninguém, porque nele existimos e nele se movemos, ou seja, somos uma porção da pessoa do Criador, sua imagem e semelhança, somos uma continuidade da evolução que o Criador deixou na Terra. Ele colocou o homem também ali para criar seu próprio destino, seu próprio caminho, dando livre-arbítrio.
E assim, também, ao cordeiro ser imolado, querendo ou não, ele estava dando continuidade a uma profecia. Algo que começou ali no princípio de todas as coisas, né? Na decadência do homem, querendo ou não, Adão foi um caído, né? Adão foi um dos caídos, teve vários caídos naquela época, até Moisés falou sobre isso aí, né? Naquela época existiam os Néfilim, que significa caído. Adão era um caído, né? Adão teve a queda dele. Adão também foi um dos caídos. E nós, segundo a imagem e semelhança de Adão, somos caídos. Querendo ou não, nós vai voltar para o pó, né? Do pó nós veio, né? Pro pó nós vai retornar. E qual que é o significado do nome de José? Ali o nome do Criador já era invocado através do nome de José. O nome de José, quando foi revelado a Raquel, quando Raquel teve José, ela colocou ali, se chamará Yal-Saf, usando a primeira letra do tetragrama, que significa a mão do Criador, né, o Yud, e usando a terceira letra, que é o Vav, significa o homem, o número 6, o número 6, né, a ponte entre o céu e a terra. Quando o Criador fez o homem, fez para significar a ponte entre o céu e a terra, né, igual está ali em Salmo 8, né. Então, o que que acontece? O nome do Criador foi invocado e ali era uma profecia messiânica, porque Raquel falou, se chamará Yal-Saf, porque o Criador me acrescentará outro filho. Era uma profecia do Mashiach. O Criador ia acrescentar outro filho. Da mesma forma, quando Abraão achou que Isaac era o menino da profecia, né? Ali o Criador proverá para si o cordeiro. José, querendo ou não, ele foi tido como morto, né? Como morto. Ele personificava o Mashiach. Aquele que morreu, mas depois ele se achou vivo, ressuscitou, né? E outro detalhe interessante, quando você pesquisa, assim como Moisés colocou em Yud no nome de Oséias, né? Ali dentro do Talmud, na tradição oral, quando é citado José e a profecia de Pessa no Salmo de Asaf, né? No Salmo de Asaf, esse salmo que você está vendo aí, quando é citada a profecia de Pessa, no versículo 5, algumas bíblias vai estar no versículo 6, depende da bíblia. O nome dele no paleo hebraico antigo aparece acrescentado Yud. Alguns colocam ali, né, que foi colocado Yud para mostrar, né, a ação da mão do Criador. Quando José estava no Egito e a mão do Criador tirando o povo do meio com mão forte, tirando do Egito, né? E ali surgiu a profecia messiânica, surgiu o novo calendário, Êxodo 12, 2, o calendário profético do cordeiro que havia de nascer para tirar o pecado do mundo. Simbolizava o Mashiach, né? E interessante, quando você vê Yal-Saf, né, José, aí o pai, suposto pai do menino, né, do Mashiach, quando viu Miriam, né, naquela situação, o que aconteceu? Ele quis deixar Maria para não ver ela sendo apedrejada pelo Sinédrio, mas o anjo se apresentou, né, e falou como seria o nome do Mashiach. E olha o simbolismo interessante. Por que ele tinha esse nome, né? Yal-Saf. Yal acrescentará outro filho. Ou seja, simbolizava que através, né, aquela profecia, né, do cordeiro que haveria de nascer para tirar o pecado do mundo, estava cumprindo ali, né? Foi o outro filho, né, o cordeiro que o Criador proveu. O outro filho que foi provido pelo Criador, não pelo homem, né? Não pelo homem. Era isso que significava o nome de José, o simbolismo por trás do nome de José. Yal-Saf. Era uma profecia do Mashiach. Por isso que vê ali, fala lá, houve um choro em Ramá. Raquel era mãe de José, né? Chorando e não querendo ser consolada, porque seus filhos não existiam mais. Ou seja,
ali em Jeremias, o que acontecia? Ramá era o lugar que o povo, antes de ser levado para Babilônia cativo, era separado, né, tido como escravo, e depois levado cativo, né, os filhos de Israel, o filho do povo do Criador era levado para Babilônia. E ali cumpriu de outra forma também a profecia. Herodes mandou matar, querendo derrubar quem? Né? O filho que o Criador proveu, querendo derrubar. Por isso fala, houve um choro em Ramá, Raquel chorando pelos seus filhos, porque eles não existiam mais. Ou seja, a matança dos inocentes ocorreu ali, Herodes querendo derrubar a pessoa do Mashiach, até mesmo cumprindo a profecia que está escrito quando Moisés trocou o nome de Josué, foi feita uma profecia sobre a casa de Amaleque, os descendentes de Esaú. Por isso que Shaul, que conhecia as escrituras, ele sabia dessa profecia. Ele disse, não depende nem de quem quer, nem de quem corre, mas de Iau que se compadece. Aí o que aconteceu? Enquanto um descendente de Esaú, Herodes, estava sentado no trono, e estava escrito na profecia que da geração de Davi, né, do tronco de Jessé, não ia faltar rei para reinar, né, não ia faltar rei para reinar. O povo olhava lá, né, lá no trono, um edomita, né, e quando o Mashiach nasceu nas partes mais baixas da terra, como um rebento que brotou do tronco de Jessé, né, por isso que ele recebeu o nome de Nazareno, que significa isso aí, Netzar, é o renovo de Israel, a mesma profecia de Zacarias, eis aí o nome do renovo de Israel, né, para cumprir a profecia ali, ou seja, era o Mashiach. Quando Yahusha nasceu tendo o mesmo nome do sumo sacerdote, lá que Zacarias, profeta Zacarial, fez a coroa, né, colocou na cabeça dele. Depois da morte dos inocentes, houve a decadência até a terceira geração da família de Herodes, né, para cumprir a profecia de Moisés lá atrás, quando colocou o nome de Josué, né. Uns colocam Yehoshua, outros Yahusha, né, cada um tem a sua interpretação, mas o nome hebraico é o que está aí, né? Eu interpreto como Yahusha, cada um é livre para buscar, né, o que acredita, eu acredito assim, né. E o interessante é que dentro do nome de José, né, há um código, até discutido por hebraístas dos Estados Unidos, conforme está aí, eu vou deixar o link também nas escrituras, eles interpretam o nome do Criador como Iau também, né, assim como você vê ali em Israel, o povo clamando, eles interpretam como Iau, e eles colocam que o nome do Criador, né, eles que têm um estudo mais aprofundado, eles colocam ali do hebraico antigo, que o nome do Criador é lido pela primeira letra, que na pictografia significa a mão do Criador operando, e pela terceira letra, Iau. E eles colocam que o Re, né, não tem som. O Re na pictografia semita antiga significa o sopro do Criador no homem. O Yud, a mão do Criador, e o Vav, a própria ponte, o prego, a estaca lá é a própria ponte, né? Que alguns falam que a profecia significa o madeiro, né? Ali com o Mashiach significava isso aí. Mas o homem é a própria ponte entre o céu e a terra, né? Querendo ou não, isso aí está até na escritura. Em Salmo 8, Shaul pregou no Areópago, somos também a sua geração, nele se movemos, nele existimos. Querendo ou não, nós é co-criador da realidade, cada decisão que nós tomamos, nós está fazendo parte de um projeto do Criador, de uma experiência. Eu coloco assim, hoje em dia eu entendo que nós somos uma experiência de evolução na Terra, né? Cada um de nós, quando nasce, tem um relatório escrito no céu, né? Quantos fios de cabelo tem na cabeça. Todos nós vai ter a oportunidade de fazer parte, né, desse plano que o Criador criou, né? Segundo o livro antigo, fala que antes de existir esse mundo, existia um mundo maior que esse, né?
E ali foi criado os seres primordiais, onde houve uma rebelião da terça parte desses seres. E esses seres, eles não morriam. Então, eles acusou o Criador de tirania. O Criador criou essa terra, né? Ali fala, né? E foi encontrado no manuscrito do Mar Morto. Estou fazendo um resumo. Fala que criou essa terra como um palco do juízo entre o que aconteceu nesse mundo antigo, né? Criando 12 horas dia, 12 horas à noite, simbolizando que aqui é um palco da batalha entre o bem e o mal, o juízo entre a obediência e a desobediência. E temendo outra rebelião, ele criou o homem, sua imagem e semelhança, né? A segunda etapa de criação, né? Ele criou a raça humana, nós, vamos colocar assim. E como que nós não temendo outra rebelião, ele criou um ser, né? Transitório, um ser perecível. Tirou do barro, né? Do pó nós veio, pro pó nós vai retornar. E o interessante é que isso aí é confirmado no livro de Jó, né? Jó, quando foi colocado ali como aferidor de medida para cumprir aquilo que Shaul pregou, que através dos fiéis, né? Ali o Criador ia julgar até os anjos, malahim, ou seja, os seres primordiais. O que aconteceu? Jó, como ele era honesto, houve ali uma conversa entre esses seres caídos diante do Criador, e ali houve uma disputa, houve um juízo. E um desses seres se apresentou a Jó, né? E falou que é o homem tirado do barro para que o Criador compadeça dele. E se até nos seus malahim, nos primeiros seres, ele achou loucura, ou seja, citou a rebelião que tinha acontecido lá atrás, nesse primeiro mundo. Aí Jó também fez uma pergunta sobre isso aí. A resposta vem através da boca de Davi em Salmo 8. Que falou a respeito que o Criador colocou o nome dele na raiz da fala humana, no choro da criança. E não só isso, né? Na pessoa do Machia, o Machia citou isso também quando ele entrou ali em Jerusalém. A resposta vem na boca do salmista Davi, que o juízo ia vir através desse ser, né? O primeiro Adão, o segundo Adão, dessa massa nasceu o Machia, que vai julgar os caídos, né? Antediluviano, por isso que ele nasceu de uma mulher, sendo uma ação do próprio Criador, né? Uma ação do próprio Criador, porque eu acredito que o Criador vai julgar aqueles anjos que pecou sobre o Monte Hermon também, né? Através do Machia. Não só eles, a primeira leva ali citada por Moisés, antes do dilúvio existir os caídos, né? Vai julgar os anjos, vai julgar esse mundo, esse século aqui, o que vai vir, né? Convém o homem viver uma vez só, depois juízo, aguarda o juízo. Ou seja, eu acredito assim, vai ter um julgamento final sobre todas as coisas. E é isso aí, vai ter um julgamento, não tem pra onde correr. Querendo ou não, ninguém tem poder sobre a vida. Cedo ou mais tarde, todos nós vai descer a sepultura. Acredito que fazemos parte de um plano ainda maior, né? Que não acaba só por aqui. Essa é a reflexão sobre o nome de José da Escritura, né? Pra gente hoje em dia estudar. Fica aí a reflexão sobre o nome de José, o nome do Machia e um pouco sobre o juízo final. Shalom.